Olá, meu nome é Fernanda, sou criadora do Espaço Kshanti, um estúdio de yoga online que tem o objetivo de divulgar o yoga de maneira simples e acessível, contribuindo para o bem-estar de quem chega até aqui. Sejam bem-vindos. A aula de hoje é a última parte de uma série de liberação energética. Ela é composta por movimentos que auxiliam a liberação de tensões neuromusculares localizadas na coluna e na região pélvica, permitindo a restauração do fluxo de energia vital do corpo. Antes de começar, eu vou fazer uma consideração sobre a postura de base que nós vamos utilizar nessa aula, que é mantendo as pernas esticadas à frente do corpo, mantendo a coluna alinhada. Nem sempre os alunos conseguem permanecer de maneira confortável nessa postura por conta de um encurtamento dessa musculatura posterior da coxa. Então, nesses casos, é necessário a utilização de mantas, almofadas, para poder fazer o ajuste na postura. O principal ajuste é a elevação do quadril. Normalmente, ela é suficiente para compensar esse encurtamento. É possível que o, é possível que o seu corpo não se sinta confortável mesmo com esse ajuste. Isso significa que é necessário liberar o joelho, ou seja, flexionar o joelho. Se essa flexão tiver que ser muito intensa, muito importante para poder manter esse alinhamento com o conforto, isso significa que é necessário que você utilize também mantas e almofadas para poder preencher esse espaço aqui. E se sentir também uma pressão importante nos calcanhares, também colocar alguma proteção para não machucar mesmo. A prática de yoga ela é respeitosa com o nosso corpo. Se com todos esses ajustes não houver conforto, não prossiga com a prática. Isso significa que essa prática ela não se ajusta ao corpo. Vamos começar, você pode escolher uma postura que for mais confortável para você, mantendo as pernas esticadas à frente, utilizando a parede como apoio para as costas, sentando numa almofadinha, mantendo a pelve numa posição neutra. Acho que eu já expliquei em vídeos anteriores. A posição da pelve não pode ficar nem rodada para frente, nem rodada para trás, deve permanecer neutra. E aí, então, você pode repousar as mãos sobre os joelhos, sobre as coxas, fechar os olhos com suavidade e trazer atenção à sua respiração. Sempre inspirando e expirando o ar pelas narinas. E a cada ciclo, fazendo uma respiração cada vez mais profunda e suave. Observe a repercussão do movimento respiratório no seu corpo. A inspiração, ela faz uma expansão. Começa no abdômen, passa pelas costelas até elevar ligeiramente os ombros. E na expiração há uma retração. Os ombros retornam à posição inicial, as costelas vão se aproximando. E no final da expiração, o abdômen se retrai levemente.
Observe esse movimento respiratório massageando o seu corpo. É uma massagem suave e gentil que também auxilia na pacificação da sua mente. Permaneça mais um pouquinho no seu ritmo respiratório, terminando a última expiração, trazendo as mãos unidas em frente ao peito. Vamos internalizar o propósito desta aula. Ao liberar tensões, preservo a energia vital do meu corpo. Ou abrindo os olhos, desfazendo a postura das mãos. O primeiro movimento é como se fosse, como se a gente estivesse puxando uma corda. Então, mantendo aquela base, pernas esticadas, abertas numa largura um pouquinho maior que a dos quadris, coluna alinhada, fechando as mãos, esticando os cotovelos, inspirando, elevando a mão direita e acompanhando com o olhar e expirando, abaixando. Vamos fazer mais 5 vezes. Última vez. Então, podemos repetir com a mão esquerda. Inspira, expira. Mais 2 vezes. Então, terminando a última repetição. A próxima postura é uma torção combinada. Primeiro, eu vou fazer uma série da torção simples e depois eu vou acrescentar a combinação dos movimentos. Então, mantendo a base, dedos das mãos tocando os ombros, cotovelos alinhados aqui, né, na altura dos ombros, peito aberto, inspirando, alongando a coluna e torcendo, levando o peito para o seu lado direito, e aí o olhar e o queixo vão em direção ao ombro direito que está lá atrás. Mantendo esse alongamento, expirando, retornando ao centro. Inspirando, alongando, torcendo agora para o lado esquerdo, levando o queixo em direção ao ombro esquerdo
expirando, mantendo o alongamento, retornando ao centro. E vamos fazer mais 5 vezes para cada lado. Inspira, expira. Repete para o outro lado. A torção ela começa da base do tronco. Inspira, alonga, faz primeiro a torção e depois leva o queixo lá para trás. Expirando, retornando ao centro. Continuando. Inspira, torce. Expirando, desfaz, retorna ao centro. E vamos fazer mais 2 vezes para cada lado. Encerrando, retornando ao centro, repousa um pouquinho os braços. E agora vamos fazer a combinação do movimento. Então, eu vou fazer primeiro uma demonstração, que é inspirou, torceu, olhar direcionado lá para trás e com a mão esquerda levando em direção ao dedão do pé direito. Se você tiver dificuldade de fazer esse movimento mais amplo, você toca onde o seu corpo, a sua mão alcançar. Pode ser o tornozelo, meio da perna, joelho, ou metade da coxa. Aquilo que for melhor para você. Uma coisa que é importante reforçar é que primeiro nós vamos fazer a torção e depois a flexão do tronco. Isso é importante porque às vezes a gente vai flexionando e torcendo, fica uma coisa que não, desconjuntada que às vezes é um movimento que pode até fazer mal, pode dar um mau jeito. Então, por isso que é importante. Repetindo. Inspira, alonga, torce e depois flexiona o tronco. Então, vamos fazer 6 vezes para cada lado. Começando pro outro lado, expirando, levando a mão lá no dedão do pé. Inspirando, retorna, torce, expirando, levando lá a mão no pé oposto. Última vez para cada lado. Inspira, inspirando, retorna ao centro. Agora a gente vai começar uma sequência de movimentos combinados. Então, mantendo a base, imagina como se tivesse um caldeirão grande entre as pernas, entrelaçando os dedos das mãos, mantendo os cotovelos esticados, como se estivesse segurando uma colher. Esse movimento, ele combina a flexão e a extensão do tronco e uma rotação.
Então, para demonstrar, inspirando, trazendo para trás, primeiro em direção à perna direita, ao centro, à perna esquerda, e expirando, terminando em giro, levando o tronco à frente. Então, nós vamos fazer 6 vezes nesse sentido e depois inverter. Então, mantendo os braços esticados, inspira, inspirando, meio giro, estendendo o tronco e expirando, levando lá na frente, continuando. Inspira, expira. Última volta, retornando ao centro, montando a postura novamente, vamos fazer no sentido contrário. Inspirando, tronco para o lado esquerdo, ao centro, perna direita, expirando à frente, completando o meio giro. Última volta. Então, podemos encerrar. Unindo as pernas à frente, o próximo movimento vai combinar essa extensão e flexão do tronco, mas agora o movimento vai ser com os braços, como se a gente estivesse remando. Então, na inspiração, como se eu estivesse segurando os remos. Peraí, deixa eu só pensar aqui um pouquinho. Aqui. Então, inspirando, eu vou levar o tronco para trás, mantendo as mãos abaixadas, trazendo em direção aos ombros e expirando, esticando o tronco à frente e abaixando as mãos. Inspirando, as mãos então elas vêm de baixo para cima em direção aos ombros e expirando dos ombros em direção ao chão. Vamos fazer mais 4 vezes. Última vez. Então, podemos retornar. Agora, nós vamos fazer o contrário, o movimento contrário com os braços. Então, inspirando, mantendo as mãos acima e expirando, abaixando e esticando. Inspirando, eleva e traz em direção ao ombro e expirando, abaixa e estica os braços à frente. Mais 4 vezes. E encerrando, retornando ao centro. A próxima postura vai ser mantendo os pés apoiados no chão, joelhos dobrados e afastados numa largura maior que os quadris. Eu vou tocar os cotovelos na face interna do joelho e trazer as mãos unidas, manter as mãos unidas, trazê-las em frente ao peito. Então, a dinâmica do movimento é inspirando. Eu faço uma ligeira força, bem discreta dos cotovelos, como se eles quisessem afastar os joelhos. Trago o peito em direção às mãos, o olhar direcionado para cima e expirando. Os joelhos retornam
retorna à posição inicial, não. Os joelhos, eles fazem uma pressão para esticar os cotovelos, eu faço um abalamento na coluna e levo meu queixo em direção ao peito. Então, vamos fazer 6 vezes a partir de agora. Inspira, afastando, peito projetado para frente, e expirando, esticando os cotovelos, queixo em direção ao peito. Inspirando, expirando. Última vez. Então, devagarinho, rolando, mantendo a mesma posição da perna, das pernas, entrelaçando os dedos, esticando os cotovelos, mãos acima da cabeça. O movimento é como se estivesse cortando uma lenha. Inspirando, elevando e expirando, abaixando. Deixa eu só ver se melhora aqui um pouquinho. Vou começar, na verdade, daqui. Inspira, expira. Continuando. Então, pode encerrar o movimento. Agora, vamos manter essa base das pernas, apoiar as mãos um pouquinho para trás, aqui na lateral do corpo, um pouquinho dá para trás, dedos das mãos virados para trás. Vamos primeiro fazer uma soltura da articulação do quadril. Leva os dois joelhos para o lado direito. O importante, a intenção é como se quisesse tocar mesmo o chão com a parte interna aqui nesse caso do joelho esquerdo, né? Inspirando e expirando, fazendo para o outro lado. Retorna e continua. Mais uma vez para cada lado, é para mobilizar bem a região da lombar, que normalmente tem bastante tensão. Acho que isso até é mais. Aí a gente pode fazer o ajuste, que o nosso corpo ele vai se espalhando quando faz esse movimento. E agora eu vou também fazer uma combinação. Então, voltando à posição inicial, então eu vou torcer. Bom, primeiro então a gente vai fazer essa torção suave aqui do quadril. Então, o meu joelho direito foi para o lado direito, o joelho esquerdo com a intenção de tocar o chão. E aí eu vou pegar minha mão esquerda e vou levar em direção ao joelho direito e o meu queixo eu levo em direção ao meu ombro direito, fazendo uma torção suave. Eu vou ter que ficar aqui mais um pouquinho assim. Então, eu vou repetir para esse lado, faz a torção, não tá legal. Deixa eu ver o que acontece aqui. Então, agora sim, cortou um pouco da cabeça, mas tudo bem.
demonstrando para o outro lado. Vamos continuar. Mais duas vezes para cada lado. Eu esqueci de falar, a respiração é livre, tá? Essa é a última vez. Então agora eu vou deixar uns minutinhos para fazer o relaxamento final, uma parte importante da prática. Então, a postura é deitar no chão de barriga para cima, mantendo as pernas afastadas, joelhos e pontas dos pés virados para fora, ombros bem apoiados no chão, cabeça centralizada, braços esticados ao lado do corpo e também afastados, fechando os olhos, observando o seu corpo e todos os efeitos dessa prática. E a cada respiração, toda tensão residual seja liberada e que o corpo relaxe cada vez mais. A partir de agora, não há nada que precisa ser feito. Mexendo os pés, as mãos, devagarinho, espreguiçando um pouquinho, trazendo os joelhos de encontro ao peito, deitando para o seu lado direito. Então, retornando à posição sentada, vamos fazer o encerramento da aula. Então, você pode utilizar o seu apoio, seja a mantinha ou a parede como auxílio para manter as costas alinhadas, trazendo as mãos bonitas em frente ao peito, em agradecimento a essa prática. Obrigada pela sua presença. Espero que você esteja melhor do que quando chegou nessa aula. Peço por gentileza que curta e compartilhe para que esse conteúdo ganhe relevância e chegue a tantas outras pessoas que também desejam os benefícios do yoga. Namastê.